Bom dia a todos. Nessa manhã, nossa reflexão está no capítulo 23 do livro de Lucas. É um momento em que Jesus acaba de falecer e, por ter falecido, é preciso, então, que depois de todo aquele massacre que Jesus sofreu, aquela humilhação, aquela chibatada, aquele peso que ele carregou, aquela coroa de espinho, aquele sangue derramado pelo seu corpo, os ferimentos. A gente lembra aí que a morte de Jesus foi uma morte sacrificial, né? Ele morreu também por asfixia, a condição em que ele estava, já extremamente espoliado. Agora a gente vê que os malfeitores também tiveram uma conversa, e até aquele momento tão indigno, Jesus, ele cumpre o que ele falou. Meu Pai trabalha até hoje. E Jesus também, ali na cruz, apesar de seu sacrifício, da sua dor, ali na cruz houve conversão. Ali na cruz houve um fruto, houve uma florescência. Aquele ato tão ruim de se ver, de se assistir, de se perceber, né? Que assistir à morte de alguém até hoje não é uma atitude muito agradável para quem assiste, né? Para quem vive está. Mas houve fruto, houve a conversa entre os malfeitores e a gente viu que houve conversão. Mas também os próprios soldados perceberam que Jesus era o Filho de Deus. A atitude de Jesus, o testemunho de Jesus diante da dor, o modo como Jesus responde, e a gente já sabe que no texto diz que esse homem verdadeiramente era filho de Deus, é o que um centurião diz. Porém, no capítulo 23 de Lucas, Lucas ele acentua a humanidade de Jesus, ele é descritivo, e por ser descritivo, ele vai aos detalhes, e nesse capítulo ele mostra o detalhe de um homem. Muitos seguiram Jesus, nós sabemos disso. Muitos que eram do povo, muitos que eram, até ao final, a família de Jesus também vai reconhecê-lo. Inclusive, nós vamos ter discípulos que eram irmãos de Jesus. Nós percebemos que mulheres seguiam Jesus, as pessoas que foram curadas seguiam Jesus, mas no sepultamento, aquele povo mostra que, dentre eles, existia gente nobre, existia gente com condição de perceber a grandeza de Jesus, existia gente que fazia parte, inclusive, do conselho que julgou Jesus. Então, esse conselho que julgou Jesus se chamava Sinédrio. A sentença só podia ser dada por Roma, mas entre os judeus era prática no templo que 70 homens nobres, eles faziam papel de juristas, papel de homens que decidiam o futuro do povo, que acatavam as leis, eram os membros do Sinédrio. Então, eram 70 homens que se organizavam para avaliar as questões. Esses homens, eles acusaram Jesus e entregaram Jesus para Pilatos sentenciar. Mas, nesse texto, no capítulo 23, no verso 50, diz que havia um homem no meio desses 70. Quem eram esses 70? O sumo sacerdote e todos os outros homens nobres dali, da região de Jerusalém. Havia um homem chamado José, e esse homem ele era de Arimateia. Ele diz a palavra de Deus no verso 50 que ele era um homem bom e justo, e que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Veja, esse homem era da cidade de Arimateia e ele tem uma atitude correta. Ele era de fora, mas ele pensava corretamente. O coração dele era justo, não tinha folga, ele era reto, ele via a lei de Deus e observava a lei de Deus. E a lei de Deus dizia que aquelas pessoas que fossem para o madeiro, condenadas ao madeiro, crucificadas,
que elas não deveriam ficar expostas até o dia seguinte, né? Se elas eram pecadoras, o pecado delas não deveria atrair nem chamar a atenção. Elas deveriam ser retiradas e sepultadas. Mas aqueles 70 homens que acusaram Jesus, que se esmeraram em procurar um problema e acusar Jesus, eles não se esmeraram em cumprir o restante das prescrições. Lá no livro de Deuteronômio 21, 23, diz isso, que o que está no madeiro deveria ser retirado e enterrado no mesmo dia. Mas também diz que no madeiro deveria estar o filho desobediente entregue pelos seus pais para o juízo. E uma vez julgado o filho teimoso, desobediente, que não ouve a voz de Deus, esse filho, então, deveria ir para o madeiro. Como? Primeiro ser apedrejado, depois colocado no madeiro, morto, e então sepultado e enterrado. Ou seja, o exemplo do filho que não obedece não deve ficar nem no meio para ser velado, né? Nem exposto a ponto que alguém possa pegar o corpo, nem debaixo de pedras, deveria ser enterrado. Então, ele sofreria danos, né? Primeiro a lapidação, porque seria apedrejado, depois a crucificação, que era a morte ali, e, por fim, o seu corpo enterrado. Ele seria eliminado. A teimosia, a rebelião, deveria ser retirada do meio do povo de Deus. A questão é que Jesus é filho e de Deus. A questão é que Jesus não é teimoso. Jesus obedece e cumpre toda a prescrição na sua essência. Jesus faz a obra de Deus, ele é o Messias. Então, veja, esses 70 homens, que era encabeçado pelo sumo sacerdote, um homem que conhecia bem as leis, esses homens entregaram Jesus, não reconheceram que Jesus era filho de Deus, e além de entregar, eles não cumpriram as prescrições que eles próprios queriam. Mas diz que José de Arimateia era um homem que estava no meio de tudo isso, e diante da verdade ele não se curvou para que estivesse registrado aqui na palavra de Deus, que ele não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, e ele foi discordante. Ele não foi só discordante em palavras, no meio do seu grupo, dos 70. Isso já chamaria atenção, ele ficaria exposto. Mas ele foi até o fim na sua convicção. José de Arimateia comprou, pediu permissão, ele não roubou o corpo de Jesus, ele pede permissão e leva o corpo de Jesus para ser sepultado. E diz mais, ele não sepulta como um filho qualquer, rebelde, que foi punido no madeiro. Ele sepulta como o Messias. Ele procura um sepulcro onde ninguém havia sido sepultado. Ele permite a nobreza, o sepultamento de um nobre, ele permite o sepultamento de um homem que não fazia mal. Ele se encarrega disso. Ele faz o que está ao seu alcance. Se ele tinha alcance de requerer o corpo de Jesus, ele requer o corpo de Jesus. Se ele tinha um alcance para sepultar o corpo de Jesus, ele sepulta o corpo de Jesus. Veja que ele se mantém mesmo diante do seu próprio grupo. Quantas vezes nós estamos diante de grupos mais nobres e a gente recua da nossa fé, recua dos nossos valores, porque o grupo é nobre. Mas se o grupo é nobre e não obedece ao Senhor, nós devemos tomar posição. A posição que a palavra de Deus diz. Então, conhecer a palavra de Deus diante de litígios, diante de liturgia, diante de sacrifício e oferta ao Senhor, nós devemos ter atenção, porque se a gente se apega a um ponto e esquece o outro, nós erramos também, não é?
A Bíblia diz que nós devemos ter atenção a todas as coisas, de todo o coração. Então, que coisas o Senhor está nos apontando para que a gente não tropece? José de Arimateia, diante do que estava às suas mãos, ele fez tudo conforme as suas forças. Assim como diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes 9:10. O que estava diante dele, ele fazia. A gente sabe que em Jerusalém, os seguidores de Jesus, muitos deles era a população que estava sacrificada e não fazia parte desses 70, nem era um povo de posses. Mas Deus tinha alguém para fazer aquilo que era preciso fazer. Era preciso entregar o túmulo que outra pessoa não havia estado. Por que esse detalhe está na palavra de Deus? Porque quando Jesus ressuscita, não pode haver dúvida de que naquele lugar era Jesus que estava ressurreto e era Jesus que havia sido retirado dali. Senão, o povo podia dizer, mas outros estavam ali também. Pode ter sido outra pessoa. As marcas de Deus, elas não nos deixam dúvidas. As marcas de Deus, o que Deus falou, ele cumpre. As marcas de Deus não nos deixam com possibilidade de uma segunda, terceira, quarta versão. Sabe por quê? Porque são marcas divinas, são perfeitas. Então, quando nós estivermos diante de situações que nos constrangem, de situações em que nos coloquem numa posição que podemos ou devemos, que podemos não ser maioria, quando as situações da vida nos colocarem em posições que não somos favoráveis, não somos maioria, nós devemos ser firmes. Nós devemos ser firmes e coerentes com o que a palavra de Deus diz. Porque ainda que homens que pareçam, entre aspas, santos, principais, líderes, falharem, não falhe você. Mas seja firme no que a palavra de Deus diz. Não tropece junto com a maioria. A maioria aqui era 70. E José de Arimateia deixou a opinião dos 69 e ficou sozinho. Mas ele ficou sozinho e exposto. O homem que obedece ao Senhor, ainda que seja contrário, ele terá o apoio de Deus. Diz que os 70 que estavam no Sinédrio passaram na história. José de Arimateia, com a sua atitude de fé, de simplicidade, de firmeza, ainda que diante do Sinédrio, se apresentando, José de Arimateia tomou uma atitude certa e foi para o registro bíblico que hoje nós estamos lendo aqui. Veja a firmeza desse homem, que parecia tão desprezível e contrário aos 70, ela estava exatamente de acordo com a prescrição de que Jesus era o Messias. E porque vivo está hoje, até hoje. Ele ressuscitou. Ele merecia a honra. Ele não era um filho desobediente, digno de um madeiro, mas lhe foi imputado o madeiro. Então, ainda que ele não pudesse mudar a sentença, porque quem sentenciava, quem acusava era o Sinédrio, mas quem sentenciava era Roma. Mas ele podia fazer o melhor, tornar confortável aquela sentença. Então, a palavra de Deus nos ensina o que é um homem justo, o que é um homem correto. Ele fazia parte de um grupo que era hostil, que tomou uma decisão hostil para Jesus. Ele estava diante de um grupo de homens que não tinham caráter, que nem estavam preocupados com a norma dita pela própria lei que eles estavam acusando Jesus. Veja, era um jogo político. Mas Deus via o coração de Arimateia. E Arimateia se levanta, diz a palavra de Deus que ele levou e comprou esse túmulo e retirou para preparar com óleos aromáticos e perfumes. Então, José de Arimateia fez tudo o que estava ao seu alcance, ainda que contrário àquelas lideranças que não obedeciam à palavra. E a gente, mais uma vez, tem a lição. A palavra se cumpre com ou não lideranças obedientes. Porque sempre haverá corações obedientes que se curvem ao nome de Jesus. Porque se é a palavra de Deus,
a palavra de Deus, para se cumprir, ele vai levantar aquele que pode não ser reconhecido, aquele que pode não ser bem visto, mas que faz aquilo que Deus diz, que obedece à sua palavra. Então, o referencial não eram cargos, o referencial era a palavra. José de Arimateia cumpriu a palavra. Então, não abra mão de pequenos preceitos, de pequenas observações, orientações, de pequenos detalhes que a palavra de Deus nos fala na palavra. Se a palavra diz buscar em primeiro lugar o Senhor, busque em primeiro lugar o Senhor. Se a palavra diz que devemos dizer a verdade, seja verdadeiro. Ainda que o grupo que estivermos não vá por esse caminho, seja ele qual for, onde for. O importante é que a gente seja firme com a palavra. Por quê? Porque Deus verá e não vai deixar passar. O currículo de José de Arimateia não foi bem visto só aqui no dia da crucificação pelos discípulos de Jesus, que também estavam apoiando no coração timidamente Jesus. O testemunho de José de Arimateia foi escrito no céu, que está escrito na palavra de Deus. Ultrapassou gerações, séculos, que hoje nós estamos aqui vendo e lendo. Mas esse homem entendeu e participou devidamente do sacrifício de Jesus. Nós também somos convocados todos os dias a participar devidamente do sacrifício de Jesus. Ele nos inspira. E ele, apesar de estar há muito tempo atrás, ele vivo está. Ele não morreu. Ele não ficou morto, nem retido naquela cruz. Nem retido e nem apenas debaixo da sentença de um sinédrio. Jesus livre está, debaixo da palavra de Deus, da sentença de Deus, que seria o Salvador. Era preciso cumprir e nos libertar. Jesus não é um sentenciado, ele é o libertador. Ele é o Senhor e Salvador. E é com esse espírito que nós devemos buscar o Senhor, olhando para o Salvador. José de Arimateia olhou para o Salvador. Ele viu o Salvador na cruz. Ele não viu um filho rebelde, como dizia o livro de... Ele não viu o filho rebelde, como dizia o livro de Deuteronômio, que no madeiro só podia ser crucificado o filho rebelde. Não. Mas ele foi entregue pelo povo dele. E nós somos o povo de Jesus. E cada vez que a gente não obedece, não busca as orientações de Jesus, a gente está crucificando Jesus, dizendo que o valor dele não é esse. Então, a ceia nos faz lembrar isso. O memorial da ceia nos faz lembrar dos nossos erros e nos dá a chance de nos consertarmos, mas também nos dá a chance de honrarmos, de glorificarmos Jesus até hoje com a nossa vida, porque vivo Ele está. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque a tua palavra registra a vida de José de Arimateia e nos faz lembrar que nós devemos ser firmes, ainda que participemos de um grupo nobre, que não te obedeça, que não te reconheça, que tropece. Senhor, nós queremos te agradecer por nos dar a oportunidade de, em todo o tempo, encontrarmos apoio na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer como José de Arimateia, olhar para a palavra e reconhecer o nosso papel, o nosso compromisso, a nossa postura. E hoje, diante daquilo que o Senhor já vivenciou, da sua ressurreição, nós queremos glorificar o teu nome, pela tua vida em nós, pela oportunidade que temos de ouvir e ver os detalhes desse momento e de desfrutar da tua companhia hoje, dos teus feitos, das tuas ações, dos teus preceitos, das tuas orientações na tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio. Ajuda-nos, Senhor, a não tropeçar, mas como José de Arimateia, sermos observantes nos detalhes de quem o Senhor é,
da sua nobreza, da sua realeza, de assim glorificarmos o teu nome como o Senhor merece. Ensina-nos e ajuda-nos, e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém.